Senhores, boa noite. Antes de iniciar, nós temos que gostaria de fazer dois tratos. O primeiro é com aqueles que nunca estudaram biologia na vida. Então, com eles, nós vamos dizer o seguinte: basta ter um pouco de boa vontade e vão entender o que nós estamos falando. Não há o que ter medo da biologia. E para aqueles que estão ligados à biologia e ciências médicas, eu peço desculpas, porque eu vou simplificar bastante os conceitos biológicos para que todos possam entender. Ok? Bem, um edifício é formado por tijolos. Então, a justa posição de tijolos pode fazer um edifício. Vamos supor 100 mil tijolos. O nosso corpo também é feito por tijolos. Só que esses tijolos têm um formato diferente. E esse formato nós vamos simplificar desse modo. E não são 100 mil que formam o nosso corpo. São entre 75 e 100 trilhões de tijolos. E esses tijolos do nosso corpo, eles têm algumas características especiais que um tijolo de um edifício não tem. O primeiro é que o tijolo do nosso corpo se reproduz. E em segundo, cada tijolo do nosso corpo produz substâncias químicas, é uma fábrica. Uns produzem tiamina, outros produzem serotonina, outros produzem a bilis, outros produzem as catecolinas, etc. Então eles produzem coisas. Então cada célula que nós temos no nosso corpo, entre 75 e 100 trilhões, elas são fábricas. E para que uma fábrica funcione direito, ela tem que ter um gerente. E nas fábricas, normalmente o gerente está num quartinho separado. Pois é, acontece aqui também. Aqui nós temos um quartinho separado dentro de cada uma das células, que é chamado de núcleo, e ali está o gerente. Só que não é um gerente, são 46. Então cada uma dessas células, são 100 trilhões, tem um quartinho separado e lá tem 46 gerentes. É a única palavra difícil que eu vou usar hoje. Os 46 gerentes são chamados de cromossomos. E eles são normalmente simbolizados em pares, em 23 pares. 1, 2, 23. Nesses cromossomos, está o nosso código genético. Então, quando eles falam que estão decifrando o nosso código genético, o que eles estão fazendo? Estão simplesmente explicando o que tem no cromossoma número 1, número 2, número 3, número 4. Simples. Mas as 100 trilhões de células do meu corpo, que cada uma delas tem 46 cromossomos, todas elas têm os mesmos cromossomos. Os gerentes são os mesmos. Cada pessoa que tem aqui tem o seu os cromossomos. É o código genético seu, da pessoa. Então o que eu quero dizer é o seguinte: se eu pego uma célula do meu joelho e uma célula do meu coração, ela tem os mesmos cromossomos. Está entendido isso? Bem. Mas agora eu vou fazer a primeira correção. Eu disse que as minhas 100 trilhões de células têm 48 cromossomos. Não é verdade. Eu tenho uma célula que não tem 46 cromossomos. O espermatozoide que eu tenho tem 23. E as senhoras que estão aqui, o seu óvulo também não tem 46, tem 23. Portanto, basta fazer uma conta aritmética e saber que 23 mais 23 dá certo, dá o ser humano. E não pensem que nós somos os reis da criação, porque nós temos muitos cromossomos. Olha, o carneiro tem 54 cromossomos. O porco tem 40. A borboleta tem 380. Então não é pelo número de cromossomas que se avalia a elevação do
do ser biológico na face da Terra. Bem, essa é a única instrução biológica que eu queria que os senhores entendessem, porque a partir daí nós vamos agora ver como é que se faz o processo encarnatório dentro da biologia e no plano espiritual. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: quando é que começa a vida? É um problema essa resposta. Oficialmente dizem que é a partir da 8ª semana. A Igreja Católica diz que é a partir da fertilização, mas nem sempre foi assim. O Papa Pio IX, em 1869, estabeleceu que a vida começa a partir da fecundação, porque antes disso valia a regra dos 40 dias aristotélica. Só existe vida depois dos 40 dias. A Organização Mundial de Saúde diz que a vida começa quando a placa neural do cérebro começa a funcionar. Isso só a partir da 20ª semana. Ou seja, não existe vida antes da 20ª semana. E os Estados Unidos, uma grande parte dele, adotou isso como norma. E até a 20ª semana pode-se fazer o aborto, que não é assassinato. E eu espero que até o final da reunião de hoje os senhores possam, segundo a doutrina espírita, dizer em que ponto começa realmente a vida. E os senhores vão ver como é difícil responder essa pergunta. Bem, nós vamos acompanhar uma encarnação. Cada encarnação é uma impressão digital, é diferente. Nós vamos ter que escolher um tipo de encarnação que passa por várias etapas e vamos acompanhar cada uma dessas etapas. Tem uma pessoa no plano espiritual, um espírito no plano espiritual, que está sempre com um problema muito grande. Ele sente uma dor no lado direito do braço, uma dor muito forte, e ele recebeu uma informação, depois de estudar muito, que o corpo biológico é uma esponja que absorve as cargas negativas do espírito. Então ele está ansioso até por receber uma chance encarnatória, porque quando ele se ligar ao corpo, essa carga negativa que ele tem no equivalente ao braço vai passar para o corpo físico e ele vai se livrar dessa dor. Passa um certo tempo, ele recebe uma visita do mentor espiritual dele. Estou falando do plano espiritual. E esse mentor diz: olha, chegou a tua hora, te prepara, meu filho, tu vai encarnar. Mas o que eu faço? É simples, toma aqui o manual de instruções, segue. Daí ele olha lá, quadra 45, edifício 2, sala 3. Eu tenho que visitar as recapitulações. Ele vai lá, marca horário, diz o que ele está querendo fazer, e lá tem uma equipe de psiquiatras, de médicos, psicólogos, e aí ele recebe um tratamento para fazer a recapitulação, uma espécie de uma regressão à vida passada ou às vidas passadas, para ele saber quem ele é realmente, não aquilo que ele aparenta ser, tudo o que ele fez, tudo o que ele deixou de fazer, tudo o que ele havia prometido e não fez, os defeitos, as virtudes. Ele fica sabendo quem ele é, um diagnóstico completo. Passam-se lá 6 meses de tratamento e ele finalmente, no final desse tratamento, ele recebe uma pasta com uma série de informações. Ele olha as informações e vê que é a descrição dele, ali está o que ele é. Feito isso, ele pega a pasta que estava. Nem sempre a gente gosta de saber quem a gente é. Ele não gostou muito, mas ele aceitou que aquilo é a verdade, que afinal de contas foi um tratamento psicanalítico bastante mais aperfeiçoado do que nós temos aqui na Terra. Aí ele teria que ir para um próximo passo, que é num outro edifício, uma outra equipe, que é a programação para as próximas. Programação para a próxima ou para as próximas vidas. Com tudo ele chega naquele departamento, e lá existe de novo uma série de mentores
mentores espirituais especializados em psicologia, principalmente antropologia. E aí ele entrega para essa equipe aquele caderno que ele recebeu no programa de recapitulações. Bom, então agora vamos fazer um programa para a tua próxima encarnação. Dessa próxima encarnação nós vamos aproveitar o máximo de tempo possível para corrigir os teus defeitos, para aprimorar as tuas virtudes e resgatar as tuas faltas. É isso. Não é nada em vão. Deus não joga dados. Tudo vai ser programado para que tu tenha sucesso e resolva teus problemas. Tu vai voltar para cá bastante melhor do que quando tu desceres. Aí ele percebe, vou dar um exemplo, ele poderia perceber, por exemplo, que ele sempre foi arrogante, prepotente, orgulhoso, sempre teve muito dinheiro, nunca exerceu humildade. Daí ele disse, mas dessa forma eu preciso achar um jeito de exercer a humildade. Então faz o seguinte, eu vou descer, vou querer ser feio, pobre e morar longe. Como eu sou muito prepotente, eu tenho que ter um problema de falar, eu não vou poder falar direito. Como eu sou muito arrogante, eu não quero ajuda de ninguém, eu vou ter que ter um problema nas pernas e não vou poder caminhar direito. E assim ele vai dizendo para os mentores tudo o que ele quer. Aí os mentores deixam ele falar e num certo momento assim, agora tá. Se tu quiseres fazer isso aqui, tu vai falhar na tua reencarnação, porque tu não tem estrutura emocional, psicológica para aguentar essa cruz. Nós vamos ter que achar uma cruz que tu possa carregar, mas essa aqui não. Não, mas eu preciso fazer isso. Ok, então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma programação para as próximas encarnações, não só para essa. Então tu vai fazer primeiro isso, depois isso. Ah, mas eu vou ter que encarnar muitas vezes. Vai com calma que tu vai conseguir. A tua vantagem, tu tens uma vantagem. Tu é imortal. Então tu vai fazer, quantas vezes precisar, tu vai fazer isso aqui direitinho. Aí no final das contas ele concorda com um certo programa. Isso depois de um bom tempo. Por exemplo, 4, 5 meses ou um ano, ele passa nessa discussão em que ele concorda com as provas que ele vai passar. Com que ele discutiu com os mentores e ele quis, com os mentores, achar um programa que era possível ele fazer. Ele não vai vir para a Terra para deitar numa rede, tomar água de coco e ver o mar. Não é para isso que ele veio a trabalho. Ele veio a trabalho para a correção dos problemas dele e aprimoramento das virtudes. Finalmente chegaram a um programa que seria possível, se ele fizer um bom esforço, seria possível ele cumprir. Aí ele é indicado, conduzido para uma outra sala, que é a sala das pesquisas. Nessas salas de pesquisas, e tem uma série de mentores espirituais muito acostumados com as viagens para a Terra. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ele nem sabia direito, mas nós vamos fazer o seguinte, tu agora tem quem tu és, o que tu vai fazer, agora nós vamos ter que achar um ambiente na Terra propício para tu fazer isso. Como é que se faz? Nós vamos visitar uma família, um casal que está pronto para ter um filho, e vamos te apresentar para esse casal e vamos ver se vocês se acertam. E nós vamos junto para coordenar o trabalho. E como é que eles vão me enxergar? Eles vão receber algum tratamento magnético durante o sono, vão se desdobrar do sono e tu vai falar com eles com a nossa orientação. E assim eles fazem e chegam na Terra. Está lá o casal dormindo, eles se desdobram em sono, recebem um tratamento magnético, todos se enxergam. E aí os mentores dizem, olha, explicam para o casal o que está acontecendo. E aí, por um acaso, a moça, a futura mãe, olha para o futuro encarnante e diz assim, mas tu fosse já meu irmão numa encarnação passada. E os dois se abraçam, se encontram, aquilo foi uma festa. Então não, vamos aceitar ele como filho, mas para mim vai ser a maior alegria do mundo receber ele como filho. Aí está tudo muito bem, acertaram tudo, e aí os mentores disseram o seguinte, sim, mas vai ter um problema. O que é? Ele vai nascer sem braço, por um problema caro.
Aí a mulher dá um passo para trás. A moça, não, eu estou muito jovem para receber um filho aleijado, não posso. E o marido fica assim, não, é ela que manda, eu não quero. Aí depois de alguma discussão, ele volta muito desacorçoado lá para cima, e diz, não tem problema, nós vamos fazer uma nova investida. E aí, no outro momento, eles fazem uma nova investida e a situação se repete. E se repete pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sétima, pela 10ª vez, até que chega no momento que ele não aguenta mais. Ele encontra um casal um pouquinho mais velho, ela tem 36, ele tem 34 anos, e acontece a mesma coisa de novo. E o casal não quer. Daí ele se ajoelha na frente da futura mãe e pede pelo amor de Deus que aceite ele, porque ele está sofrendo muito com essa dor, e a única forma de eu me livrar dessa dor é descarregar minha energia para um corpo físico. Eu preciso encarnar, alguém tem que me aceitar nessa vida. E ela fica condoída. Ela fica condoída e fala para o marido, então tá ok, então vamos aceitar, e aceitam ele. Aí está feita a tarefa. Vamos dar só um pulo do tempo e vamos voltar atrás de novo. Dar um puxão de orelha nos espíritos. Nasce essa criança, tempos depois, sem braço. E não vai faltar um espírita que vai dizer o seguinte: viu só o que ela deve ter feito numa encarnação passada para receber um filho agora com problema? Viu só que ela está pagando? Mal sabem eles que aquela mãe está anos-luz à frente de todas as outras que não aceitaram a criança. E ela, por pura caridade, está recebendo aquele filho. E ela não fez nada numa encarnação passada de errado. Ao contrário, ela está tendo um crédito adicional extraordinário. Quero levar isso para agora, para uma outra situação. Estou fugindo um pouco do assunto, para uma outra situação ainda mais grave. Uma criança que nasce, que faz toda a gestação sem cérebro, anencéfalos. Diz o Divaldo, com mensagem da Joana de Ângeles, que as crianças sem cérebro só são entregues para mães especiais. Não é qualquer mãe que recebe uma criança dessas. São aquelas mães que concordaram em transformar o seu ventre num hospital. Porque a gestação de uma criança sem cérebro é o tratamento que ela precisa para no futuro conseguir o cérebro. O corpo físico vai absorvendo, mesmo na forma embrionária, vai recebendo as cargas. O perispírito homeopaticamente vai se livrando daquelas energias negativas. Mas voltando ao nosso caso, isso foi só algo fora do assunto de hoje. Sabendo quem é o pai e a mãe, então o plano espiritual pode fazer agora o planejamento do envoltório. Porque agora eles têm os 23 cromossomas do pai, os 23 cromossomas da mãe, então eles já podem montar como seria o futuro corpo daquele espírito reencarnante. E realmente eles fazem, muitas vezes, uma espécie de um holograma em que dá para se ver mais ou menos como é que vai ser aquele corpo aqui na Terra. Nem sempre fazem, mas às vezes fazem. Aí ele pensa que está tudo ok, aí ele recebe a notícia: não, agora tem mais a última etapa, e essa etapa é uma etapa mais difícil, mais demorada. É o laboratório de constrangimento. Vou usar outra palavra: restringimento. Ele vai receber um tratamento energético altamente especializado que vai fazer com que o perispírito dele vagarosamente seja reduzido de tamanho. Normalmente se reduz, nem sempre assim, se reduz até o tamanho do útero materno. O tamanho do útero materno, as mulheres podem só fechar a mão esquerda, o útero materno tem esse tamanho. O seu útero materno tem esse tamanho.
Aí esse espírito, depois de bastante tratamento, vou ter que te usar como exemplo, bastante, vai sendo reduzido, até que chega no tamanho do útero, mais ou menos, agora esse é o tamanho que ele vai ficar. Ele perde a memória, esse instrumento, ele perde muita da vibração, alguma vibração que continua, mas muito pouca. Ele perde a capacidade de imaginação, a capacidade de inteligência, ele perde a capacidade de locomoção, ele está totalmente vulnerável. Então o plano espiritual pega essa entidade, vem e coloca ao lado da futura mãe aqui, e ficam guardando ela. Tanto que muitas mulheres sensitivas chegam a dizer, parece que tem alguém do meu lado. E tem. Nesse momento, o corpo da mulher se prepara para a fecundação. Se nós desenharmos o útero materno aqui, um óvulo aqui, outro óvulo aqui tem o útero, a trompa de Falópio e a trompa de Falópio. Aqui dentro do útero, nesse momento, a mulher nasce com 400 mil, mais ou menos, vamos dizer, uma cápsula. E dentro dessa cápsula tem o que a medicina não chama, mas nós chamamos de óvulo, para poder entender. Tem um óvulo ali dentro. O que acontece é que a hipófise manda 2 sinais químicos, FSH, não é FHC, e LH. E esses 2 sinais químicos fazem com que o organismo comece a produzir bastante progesterona e estrogênio. E a primeira reação do corpo da mulher é o espessamento do endométrio. Ele fica agora mais espesso, se preparando para a fecundação. Quando acontece isso, esse óvulo fica, entre aspas, maduro. É outro erro médico, mas vai lá, maduro. E atira esse óvulo aqui na trompa de Falópio. Isso é chamado de ovulação. Ela fica lá. No momento que o óvulo chega lá, o centro genésico da mãe puxa o perispírito que está miniaturizado para ficar ao lado do útero. Então o perispírito agora fica aqui, ao lado do útero. Entra pelo centro genésico, mas fica sustentado pelo plano espiritual. Nenhuma ligação com o corpo físico existe. Não houve fecundação, mas o perispírito está lá. Começou a vida ou não? Vocês vão decidir. Eu estou dizendo que é difícil, porque ela doutrina espírita. É difícil. Bem, está aqui o óvulo, e agora eu vou corrigir um segundo erro que eu disse. Eu disse que o óvulo tem 23 cromossomas, não disse? Não, é verdade. O óvulo, eu vou desenhar o óvulo bem grande aqui. Dentro dessa casinha dos gerentes, tem material genético suficiente para fazer os 23 cromossomas. É um joguinho de armário. Está tudo desmanchado. Alguém tem que montar isso. Alguém tem que montar os 23 cromossomas. Diz a medicina que a montagem é um acaso. O que diz a doutrina espírita? Que realmente o acaso não existe. Que o que acontece é o seguinte: esse perispírito que está aqui está enviando vibrações para todos os lados, porque ele tem vibrações. São poucas, mas ele tem. E essas vibrações são em forma de ondas. Então ele manda uma vibração para cá, uma vibração para cá, uma vibração para cá. Algumas vibrações são absorvidas pela mãe. Daí a mãe acorda e sente que alguma coisa tem no corpo dela, não sabe o que é, mas não houve fecundação. E essa vibração aqui atinge o óvulo. E essa vibração monta os 23 cromossomas. Então os 23 cromossomas são montados de acordo com a vibração do perispírito. Ou seja,
o perispírito grava no óvulo quem ele é. Nem melhor nem pior, quem ele é. E aqui, tem que dar uma acelerada, porque senão não. E aqui sobem agora 460 milhões de espermatozoides loucos de amor para dar. Quem é que chega lá? O mais rápido, segundo a medicina. Segundo a doutrina espírita. Não. Esse óvulo aqui, que agora montou 23, montou agora os 23 aqui, começa também a enviar vibrações. E esse espermatozoide aqui tem essa vibração. Esse outro tem essa aqui. E esse tem essa aqui. A vibração que vai chegar até cá, o espermatozoide que vai chegar aqui, vai ser atraído por afinidade vibratória. Quem chega aqui é quem está na mesma vibração do óvulo, que é a mesma vibração do espírito reencarnante. Então agora surge uma frase que os senhores espíritas têm que guardar para o resto da vida. O espírito reencarnante grava no óvulo quem ele é e recebe pelo espermatozoide o que ele merece. Esta é a lei de ação e reação já na primeira célula da vida orgânica. Extraordinário isso. Vou repetir. O óvulo, o espírito reencarnante grava no óvulo quem ele é e recebe pelo espermatozoide o que ele merece. Então agora esse óvulo tem os 23, os 46 cromossomos. Não, ainda não tem. Vamos fazer ele chegar lá. O espermatozoide chega aqui, tamanho é proposital, esse tamanho é proposital, ele pega o rabinho e consegue entrar aqui dentro. Ele demora 5 minutos para chegar no núcleo e entrega os 23 cromossomos. Nesse momento que ele entrega os cromossomas, começa uma contagem de tempo, 20 minutos. 20 minutos depois se estabelece a primeira ligação do óvulo fecundado agora com o perispírito. Aí esse óvulo fecundado, que agora é chamado de zigoto, que é a primeira célula da vida orgânica, com 46 cromossomas, ele se divide agora em dois. E aqui não vale matemática. Se divide em 2 de 46. Esses dois se dividem em 4 e não vale a matemática. 46 e 46. Até chegar a quanto? 100 trilhões. E sempre os mesmos 46. Veja, por que a gente tem as mesmas células? Porque a origem é sempre dela mesma. Mas aqui, vamos seguir mais ou menos a linha. Aqui agora formaram 2. Ligou. Aqui agora formaram 4. Ligou. Cada célula que vai formando vai se ligando ao perispírito. Desta forma, se a gente for olhar uma pessoa adulta com 100 trilhões de células, ela tem 100 trilhões de ligações com o perispírito. E essas 100 trilhões de ligações, uma boa parte da literatura espírita diz que essas ligações são ligações energéticas, elas se unem numa espécie de um cordão, que eles chamam de cordão de prata. Mas o cordão de prata não é um cordão único, ele é formado de fios independentes, cada um uma célula do corpo físico com o equivalente do perispírito. Pois bem, quando chega a 16 aqui, demora 3 dias. Quando chega a 16 aqui, a parede da trompa de Falópio faz um movimento que se chama peristáltico, ele faz esse movimento, para trás e para frente. E isso aqui roda e cai aqui dentro. E fica de novo 3 dias aqui rodando. Até que no final do 3º dia, ele encosta na parede e crava a gás.
E aí ele fica preso. E se o espírito reencarnante tiver muita vontade de encarnar, ele grava as garras com vontade. Sai sangue. E aí a mulher diz, eu estou menstruada. Aí mesmo que ela está grávida. Que esse não quer saber. E nesse momento, esse perispírito, ele envia vibrações e num certo momento, o perispírito se dá conta, assim, passa na cabeça dele. Eu vou comer melancia de novo. Porque no plano espiritual não tem melancia. Eu vou comer melancia de novo. Aquilo passa. Aí a mãe, 2:30 da madrugada, bem, eu estou com vontade de comer melancia. Muitas vezes é fita da mãe, porque a mulher faz fita mesmo. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é realmente um desejo do espírito encarnante. Bem, agora essas células começam a se dividir e quando chega mais ou menos 200, essas células estão nesse formato aqui, ó, tá? Elas estão num plano. Aí elas fazem isso aqui, ó. Aqui por fora agora começa a nascer a placenta e aqui dentro os órgãos. E para as mulheres tem algo extraordinário ainda. O futuro útero da mulher, uma parte das células está desse lado e uma parte está desse lado. E quando isso aqui faz esse movimento aqui, dá certinho, células. A natureza é uma. Até a 8ª semana, isso aqui é chamado de feto. Desculpe, de embrião. Então, embrião é até o final da 8ª semana. No início da 9ª semana em diante é chamado de feto. Terminou o nosso tempo, eu não posso falar muito mais, mas agora começa a formação do coração, que começa a bater a partir do 28º dia, os nervos das mãos e dos pés começam a se formar e formam uma corrente elétrica de 20 milivolts, etc. Agora começa o processo biológico, vocês podem acompanhar isso em qualquer livro, do Tortora, por exemplo, da biologia. Mas, para a doutrina espírita, eu faço uma pergunta agora para os senhores. Quando começa? Quando é que vocês têm autorização para fazer o aborto? Que coisa. Está difícil saber. Está difícil saber. Porque já antes da fecundação, o espírito está aqui. Então, bom, o Divaldo, para simplificar, o Divaldo diz assim, olha, vamos fazer o seguinte. A vida começa na vida biológica. E a vida biológica começa na fecundação, quando o espermatozoide entrega 23 cromossomas para o óvulo. Mas nunca esquecendo que aquele óvulo já recebeu as vibrações do perispírito e transformou a cromatina em cromossomas. É assim que é. Senhores, essa foi a mensagem da noite de hoje. Obrigado.